Dá início. Às 10h20, do dia 8 de maio de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a sonegação, as denúncias, de sonegação fiscal no Rio de Janeiro, eu dou por abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária, convocada para ouvir o doutor Juarez Rodrigues, auditor aposentado, presidente da AFEPERJ, que também é filiada à federação, a quem já fazendo os nossos agradecimentos, registrando as presenças do doutor Adilson Zegur, que é frequentador também assíduo aqui não da CPI, mas das comissões que cuidam das questões ligadas à Fazenda, já que é subsecretário. Doutor Marcelo Garritano, que também está se transformando num frequentador assíduo, não é? E aqui também, os nossos também, Pedro Gonçalves, Luiz César, Ricardo Brandt também, que são assíduos aqui acompanhando os trabalhos, porque esse tema ligado a receitas e despesas tem sido um tema presente, porque o Rio de Janeiro vive essa situação grave. Então, são muitas as comissões que tratam dessas questões. Eu aqui carrego duas, que é esta CPI, e a que trata da questão da securitização. Mas a Comissão de Orçamento, a Comissão de Tributação, que eu estou esperando a presença do deputado Luiz Paulo, que também é um dos grandes conhecedores na casa das finanças estaduais. Eu só quero fazer um registro que não tem nada a ver com a CPI, que hoje é o dia 8 de maio, e é um dia muito especial na minha vida pessoal, porque é o dia de nascimento da minha irmã, já falecida, e também o dia de falecimento da minha mãe, 8 de maio. Brincava com a minha irmã, que minha mãe foi primeiro, e eu dizia para ela: a Doca morreu no dia do seu aniversário, para ficar puxando o seu pé para sempre. Então, peço desculpas por essa, até peço para retirar aí a taquigrafia, mas eu olhei aqui, 8 de maio, me lembrei que esse dia é um dia de muita alegria na minha vida, porque me permite lembrar de pessoas caríssimas. Não estamos aqui para sempre. Quem vai passando vai deixando boas recordações, né? Então, Pedro Diniz, é o presidente. Pedro Diniz, presidente, que está aqui. O Pedro Diniz não tem sido tão presente aqui. Não sei se está inaugurando. É o novo presidente? Maravilha, então, já vai se habituando também. Eu só quero fazer também um registro paralelo, porque muitas vezes os servidores convivem nos seus locais de trabalho com as responsabilidades que têm, mas enfrentando injunções políticas. Quando algumas questões são agravadas, como as finanças do Estado, os olhos são voltados para a Secretaria de Fazenda. Para a Secretaria de Fazenda, obviamente, para os seus servidores. Assim como falei do BNDES, que é a entidade representativa dos servidores, a entidade reagiu para proteger o banco. Como se a imagem do banco, que é importante, devesse servir de proteção para impedir que denúncias graves sobre a forma como o banco foi conduzido, essas denúncias devessem dizer, a responsabilidade que o banco tem no desenvolvimento nacional, que essa responsabilidade deveria, não vou dizer acobertar, mas criar restrições para o aprofundamento das investigações. Eu tenho compreensão sobre o significado disso. Eu não estou entendendo que isso seja uma forma
de proteger desvio de conduta. Não, não. Eu faço uma comparação paralela, já que eu venho da área da segurança pública, que é a questão da autoridade. Como é que se preserva a autoridade? Divulgando com tanta contundência e insistência os desvios de conduta. Vai dando a impressão de uma generalização e, na área da segurança pública, a autoridade, o princípio da autoridade é fundamental. Para quê? Para que um policial na rua seja acatado, seja respeitado. Na medida em que desacredita, generalizando, mais difícil a prevenção. Então, eu estou dizendo nesse sentido, não é? Então, mas sempre, e aí chega um momento que algumas questões não podem ser contornadas. Quer dizer, se nós estamos investigando a sonegação fiscal, nós não estamos nem investigando para responsabilizar para trás. Eu acho que a responsabilidade maior é criar condições para que a verdade tributária prevaleça e não tenhamos, quer dizer, que o sistema venha a ser aperfeiçoado de modo a que aquilo que é devido seja recolhido aos cofres públicos, somente isso. E o nosso depoente, doutor Juarez, nós colhemos aqui não um depoimento, mas uma publicação, uma das razões também da convocação. Diz assim: o presidente da FEBRAFIT falou que o volume de sonegação fiscal do Estado do Rio de Janeiro chegou a 12 bilhões, segundo dados da Secretaria de Tesouro Nacional. O governo do Estado do Rio, e aí é um tema que nós vamos ter que enfrentar, que não pediu sigilo no relatório apresentado pela STN em relação à renúncia fiscal, que seria o grande causador desta situação financeira do Estado. São duas questões, a renúncia fiscal e a sonegação. Mas, obviamente, que um relatório dessa natureza, da Secretaria de Tesouro Nacional, não pode ficar sob sigilo. Eu digo sob sigilo, existe uma classificação, né? Não pode ficar somente o conhecimento reservado ao governo. Poder Legislativo tem o dever de ter acesso. É para divulgar? Não, é para conhecer e ver. Nós aqui, muitas vezes, fazemos, até em comissões permanentes, nós fazemos reuniões que são reservadas. Por quê? Porque o tema não merece uma divulgação ampla antes do aprofundamento do estudo, do conhecimento. Não é para privar a sociedade de ter conhecimento. É uma forma também de proteger, às vezes até acusações indevidas. Porque basta sair o nome no jornal, já está devidamente condenado, sem nenhuma possibilidade de recuperação de imagem. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos e passar a palavra ao doutor Juarez Rodrigues, para que ele possa, e depois faremos aqui as indagações que estiverem ao nosso alcance e dentro do nosso conhecimento. Mas agradecendo muito aqui essa presença expressiva, né, dos auditores fiscais da Fazenda, com seu presidente, e aqui também a representação da Secretaria de Fazenda. Ilustre senhor deputado. Está chegando o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Paulo Ramos e demais participantes. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar dessa reunião e me sinto honrado com esse convite. Agora,
dizer a Vossa Excelência de que eu talvez não seja a pessoa mais indicada, como foi dito aí. Estou aposentado há 18 anos e estou bastante desatualizado. Todos nós sabemos, o direito tributário é um direito mais dinâmico que existe. Muda a cada momento, muda de situação, muda de acordo com o interesse, como Vossa Excelência já disse aí, que os inquéritos são conduzidos de acordo com o interesse de alguma autoridade, algum interessado. Mas, de qualquer maneira, quanto a esse assunto que foi dito aí, que está na pauta, sobre essa sonegação de 12 bilhões de reais, eu entrei em contato com o Dr. Roberto Kupis, pedi a ele se ele poderia nos oferecer uma relação dessas firmas que estavam sonegando os impostos, e ele não me atendeu, inclusive não é mais o presidente da FENAFISCO, porque hoje tem outro colega lá. Então, quanto à sonegação, o que se pode fazer para apurar isso aí seria, por exemplo, intimar os grandes contribuintes e fazer uma comparação do recolhimento de imposto de 5 anos passados para hoje. Se houve progressão na arrecadação ou não. Então, por aí poderia se levantar todos os sonegadores. Então, inclusive, quando eu recebi esse convite para comparecer aqui, não conhecia o tema da pauta e não me preparei devidamente para o tratado sem saber o assunto que estaria na pauta para hoje. Então, eu acho que melhor seria um colega da ativa que tivesse mais elementos, mais dados para fornecer. Não sei se... Doutor Pedro, nós encaminhamos à Secretaria de Fazenda, ainda não veio a resposta. Exatamente a relação. Não sei se nós fixamos nos 20 maiores contribuintes, seria ideal, grandes contribuintes, exatamente ano a ano, o recolhimento... durante 5 anos. Colocamos 5 anos. Colocamos exatamente 5 anos. Então, seguir esse comportamento, procedimento dessas empresas, 20, 30 maiores, 50 maiores. Nós pedimos inicialmente das 20 maiores, para ter pelo menos uma avaliação preliminar. Do comportamento dessas empresas. Mas quando o senhor diz aqui nessa publicação sobre esse valor, porque o próprio governador do Estado, quando tivemos a oportunidade de conversar sobre a sonegação, ele me revelou que, em conversa com alguns ex-secretários de Fazenda, cujos nomes eu vou preservar, mas a afirmação de 3 secretários de Fazenda é que a sonegação estava beirando a casa de 30% a 35%. Se isto é um dado verdadeiro, eu me assustei. É assustador. Assustador, mas assustador, isto realmente... eu depois tenho que fazer esse registro aqui também. Eu tentei convidar para que colaborasse conosco aqui ex-secretários de Fazenda, somente o ex-secretário e ex-deputado Fernando Lopes se dispôs e prestou um depoimento aqui bastante esclarecedor. Mas está aqui a reportagem, quer dizer, quando vem a sua afirmação dos 12 bilhões, o deputado Luiz Paulo tem de memória todos os números. Eu brinco com ele, é engenheiro, né? Engenheiro
Está lá nos números. Então, ele memoriza também os números. Eu falo 12 bilhões, eu falei, bom, é um volume bem razoável. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? De uma sonegação de 12 bilhões? Existia um convênio entre o Estado e o Federal, de quando se pegasse uma sonegação no Estado, a gente repassaria para os federais, a Receita Federal, aqueles sonegadores. A gente autuava e passava, e vice-versa. Mas hoje não existe mais isso. O federal pega, autua e fica lá com ele. Não repassa para o Estado para dar continuidade no imposto de competência do Estado. Então, isso aí poderia ser revisto, talvez, esse convênio também. Outro detalhe também é a Lei Candir, que está sendo estudado no Congresso, a alteração das exportações, não incidência de ICMS nas exportações. E o Estado também o federal repassaria um determinado valor para o Estado, e o Estado não cobraria imposto nas exportações. Também é um fator negativo para o Estado. Mas esse valor de 12 bilhões, que está aqui, sonegação do Rio, chegou a mais de 12 bilhões no ano passado. Mas isso aí só pode ser descoberto dos sonegadores com essa verificação, acompanhamento do recolhimento do imposto durante os 5 anos. A gente vai saber hoje se ele está recolhendo X, o que ele recolhia há 5 anos atrás. Então, fazendo essa comparação, não é muito difícil de chegar ao resultado. Entendi. Deputado Luiz Paulo quer fazer alguma consideração inicial e só para inaugurar aqui a sua presença, né? Deputado presidente Paulo Ramos, senhores presentes, eu, um ano atrás, aproximadamente, fiz uma audiência pública na Comissão de Tributação. Dos que estão aqui, garanto que o doutor Adilson estava presente, quando, ao contrário do que se faz, eu apresentei alguns dados que eu achei fundamentais para ser discutido nessa audiência pública. E, entre esses elementos, nós abordamos a questão da sonegação. Fiz aí um levantamento pela internet, consultando diversos sites locais e nacional, para ver qual era a média de sonegação no Brasil. Há um ano atrás, a média era, se eu não me engano, de memória, confia na minha memória, 28,9% da receita do ICMS. Pois, nessa reunião, eu concluí que isso chegava, consoante o ICMS arrecadado, na ordem de 10 bilhões de reais. E em conversas, e na própria audiência, em conversas posterior com o doutor Adilson, ele me garantiu que o número podia ser até um pouquinho maior do que esse. Então, desde então, eu tenho trabalhado com esse número de 10 bilhões de reais. Eu estou fazendo uma fala mais longa para concluir uma determinada questão. A sonegação fiscal, né, ela tem uma relação direta
com o incentivo fiscal. E o incentivo fiscal, nós não temos que discutir número, está na LDO, que está em discussão no dia de hoje. Ordem de grandeza é 9,5 bilhões de reais por ano. Então, se você somar a sonegação com o incentivo, foi-se quase 50% da arrecadação do ICMS, dependendo do ano. E por que tem íntima interligação? Quando você dá essas isenções fiscais a rodo, sem controle, sem auditá-las, você tem que compensar essa perda de ICMS com algum ganho. Aí o que você faz? Sobe as alíquotas sucessivamente. E quando sobe as alíquotas sucessivamente, você alimenta mais ainda a sonegação. Então, é sempre a cobra mordendo o próprio rabo. A Lei Candir, que também está nesse trabalho, a culpa não é do governo do Estado, né? A culpa é de todos os estados da União e todas as nossas bancadas no Congresso Nacional. Porque o Supremo Tribunal Federal tinha dado até 30 de outubro de 2017 para o Congresso Nacional regulamentar a compensação pelas perdas da Lei Candir. E ele até hoje ainda não o fez. E a Lei Candir não incide só sobre exportação, é sobre exportação de produtos primários e semi-manufaturados, na exportação como um todo. E os produtos primários e semi-manufaturados que exportamos é basicamente petróleo e alguns poucos derivados. Ora, isto, o ano passado, atingiu a casa de uns 5 bilhões de reais. Com a subida do dólar e o aumento da produção e, por via de consequência, o aumento da exportação, essas perdas se tornarão maiores ainda, né? Então, esse triunvirato, né, sonegação, incentivo fiscal, Lei Candir, é uma espinha, é uma lança cravada na arrecadação do Estado. Não atacar isso é não atacar o estrutural, atacar o varejo. Na LDO que chegou nessa casa, pela reunião da Comissão de Orçamento às 14 horas, nós já decidimos na sessão passada fazer uma reunião da Comissão de Tributação. Por quê? Eu já entreguei à Comissão de Orçamento meu voto em separado, contrário à LDO. E por quê? Não tem absolutamente nada falando sobre o combate à sonegação. E chegou a essa casa e foi aprovado, né, um empréstimo de 250 milhões de reais, mais um, porque já teve há alguns anos atrás, um de 600 milhões de reais, para a modernização da máquina fazendária, combater a sonegação. Não tem na LDO nenhuma metodologia, dizer como vai combater, como vai verificar, como vai pegar esses sonegadores, se é com série histórica, se não é com série histórica. Não tem absolutamente uma linha para um tema dessa relevância e dessa gravidade. De outro lado, a metodologia empírica que tem na LDO sobre incentivo fiscal é quase uma piada, porque lá está garantido que sonegação não, sobre o incentivo, é quase uma piada, porque ele bota para os 3 anos seguintes o mesmo valor constante, 9 bilhões, quase 9 bilhões e meio. E no abatimento que vai ter, que começa com 1 bilhão e quebradinho, chega até 1 bilhão e 800 em 3 anos, o abatimento vai subir de acordo com o crescimento da receita.
como é que fosse possível o abatimento crescer com o crescimento da receita e a perda também não ter acréscimo. Quer dizer, no mundo que a gente nós vivemos, né, de tecnologia, de ciência, isso não é metodologia, isso é chutômetro. Isso é chutômetro. Então, eu acho que essas questões, né, têm que ser tratadas no âmbito do regime de recuperação fiscal com muito mais detalhe. Aí a doutora Josélia, quem nós respeitamos profundamente, representava aqui o secretário na audiência pública da Comissão de Orçamento, que nem o secretário veio, ela nos diz que essas metodologias o doutor Adilson as possui. Mas que... E eu disse, bom, mas não veio nenhuma delas acoplada ao pedido do empréstimo. Não? Então, nós vamos fazer uma audiência pública aqui para que se exponha essas metodologias. Porque esse regime de recuperação fiscal tem muitos carimbos lá de confidencial. Confidencial, como fosse possível, e se tratando de finanças públicas, ter algo confidencial, como foi agora, mais um empréstimo no Rio Previdência, de 600 milhões de dólares, 2 bilhões e 100 aproximadamente, que a gente nunca soube, esse processo de securitização, que está dando como garantia futuras receitas de royalties de participação especial, o mesmo erro histórico já cometido em 13 e 14, né? Nós não sabemos isso. Foi preciso o Ministério Público ir para a Justiça para começar a acessar o critério que se deu esse empréstimo. Então, essa questão que o deputado Paulo Ramos está levantando, e o senhor estava aqui no início da sua fala, ela é absolutamente relevante. Eu acho que se a gente não se dedicar sobre esse tema sonegação e incentivo fiscal, vai ser muito difícil você sair desse buraco. E, pasmem, deputado Paulo Ramos, não sei se Vossa Excelência tomou conhecimento disso, porque por mais que a gente vá lendo a lei de recuperação, o regime de recuperação fiscal, mais a gente vai se assustando. O regime de recuperação fiscal está a vigir por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. O endividamento do Estado, que está na ordem de 137 bilhões de reais, continua aumentando, por causa dos 2,9 bilhões tomados, dando contra a garantia as ações da SEDAI, os 600 milhões de dólares do Rio Previdência, que não se joga na dívida, mas o tribunal vai exigir que jogue, porque é claro que tem que jogar, porque quando você descapitaliza o Rio Previdência, o Tesouro aloca recurso. Então, é dívida do Estado, não é dívida do Rio Previdência. Com mais 250 de empréstimo, com mais outros 200 de empréstimo, com mais 3 bilhões e 0,50, que é para fazer o leilão reverso dos fornecedores, você tem aí mais 3 bilhões e meio, para se somar com aqueles 2.900, com mais os 600 milhões de dólares. Então, tu vai jogar essa dívida lá para 150 bilhões. Agora, o grave. Hoje, a dívida do Estado, ela tem um limite de pagamento anual, que, salvo erro de memória, se não mudou, se mudou, o Adilson me corrija, é 11% da receita corrente líquida, é o teto. Não sei se isso foi alterado para 13%, sim, mas era 11% da receita corrente líquida. Ora, para renovar o regime de recuperação fiscal, não vai ter mais limite, não vai ter mais teto. Aí, no ano de 2025, deputado Paulo Ramos, nós vamos pagar de dívida anual 19 bilhões por ano. É o pico da dívida. E esse número, eu não inventei da minha cabeça, não. Está lá no gráfico da LDO, que está publicado. Qualquer um pode ter acesso. Então, para mim, as coisas estão muito graves e alarmantes. Eu estou temendo muito, continuo a temer,
pelo nosso futuro orçamentário financeiro, o financeiro principalmente. Bom, primeiro dizer que nós vamos cuidar aqui, estamos cuidando também da questão do incentivo fiscal. Já fizemos ofícios pedindo as informações. Eu tenho que aproveitar a presença aqui do doutor Adilson Zegur, porque a Secretaria de Fazenda não manda. Nós mandamos o ofício, quero até dizer que o novo Procurador-Geral do Estado, doutor Zambão, pelo menos tem sido mais ágil em relação às nossas solicitações. Mas a Secretaria de Fazenda não informa. Eu não estou dizendo que a culpa seja do doutor Zegur, mas eu, diante das dificuldades, nós vamos fazer uma convocação nos termos constitucionais e regimentais do secretário da Fazenda, porque não é possível que a gente oficie pedindo, porque uma coisa é qualquer membro da CPI fazer uma pesquisa, mas nós precisamos da informação oficial, porque a informação oficial é que vai nos dar. Pois não, doutor Juarez? O espírito da incentivo fiscal iniciou o incentivo era dado para a indústria que se instalasse no Estado ou para a expansão das indústrias que gerava empregos para a população. É isso. Isso dava início na inspetoria com pedido, na secretaria, mandava para a inspetoria, o inspetor mandava o fiscal na empresa para verificar as condições, se existia condição de instalação de indústria, ou se tinha projeto de expansão da indústria, mas hoje se dá incentivo para qualquer atividade. É isso. Qualquer atividade tem incentivo fiscal e não é verificado. Hoje não se vai ao local para ver se realmente é indústria nova, se é expansão da indústria. Hoje não se verifica mais. Então, isso acho que é urgente e necessário, uma ação fiscal em cima dessas atividades. Nós estamos tentando, doutor João. Eu acho que o senhor está de parabéns com essa iniciativa. Nós estamos tentando, nós pedimos a informação sobre o incentivo dado e o cumprimento das metas previstas para que o beneficiário fosse contemplado com aquele incentivo. Exatamente para quê? Foi nós falamos aqui no início. A lei do incentivo legaliza uma forma de sonegação. Hoje não se cobra contrapartida. Mas vamos lá. Presidente. Eu quero... Pois não, o deputado Osório acabou de chegar. Presidente, eu queria apenas me colocar inteiramente de acordo com as colocações feitas por Vossa Excelência. O entendimento nosso aqui da CPI é que nós temos, sim, a necessidade de avaliarmos a questão dos incentivos fiscais e, principalmente, o cumprimento das contrapartidas, pelo entendimento que é um benefício dado pelo Estado e, se a contrapartida não é efetivamente entregue, o benefício não deveria ter sido dado ou deveria ter sido cancelado ou não cumpriu os seus objetivos. Por isso, faz-se necessário que a gente receba, que essa comissão possa receber as informações da Secretaria de Estado da Fazenda e, evidentemente, na recusa de comparecimento ou da necessária e correta a manifestação da Secretaria através do envio das informações, a CPI terá necessariamente ou forçosamente, enfim, que atuar de maneira mais incisiva, como manda o regimento da Casa. Como o deputado Luiz Paulo explanou, e é importante que nós tenhamos aqui todas as autoridades fazendárias, importante saudar a presença do subsecretário Adilson Zegur, a nossa CPI trata de um tema fundamental para o futuro e o equilíbrio financeiro do nosso Estado, que é o combate à sonegação, o aumento da receita sem o aumento da carga tributária, que o Estado do Rio de Janeiro possa recolher
aquilo que é devido e que nós precisamos de ter, enfim, e municiar as autoridades e também a todos os interessados de um quadro do que se passou no passado, apontando responsabilidades e, principalmente, construindo bases sólidas para que nós possamos melhorar a eficiência da arrecadação do Estado no futuro através de quaisquer legislativas que venham a ser propostas. É isso, presidente. Obrigado, deputado Osório. Como nós estamos aqui com uma representação dos auditores fiscais, inclusive o presidente Pedro, há anos, eu vou fazer uma indagação, porque todos estão na Fazenda, pelo menos nos últimos 20 anos. Não estão? Todos são antigos, não é isso? Não, exceção. Antigos. Nós tivemos lá um período que chamou de modernização da Fazenda. Até mesmo foi o subsecretário Davi Birman, que era uma figura estranha aos quadros da Fazenda, mas que foi nomeado como subsecretário, e a tarefa seria a modernização. Eu não sei se houve essa modernização, obviamente se houve algum avanço, e por outro lado também, e aí eu queria, porque é uma coisa que me intriga, a questão que ficou superada da chamada inspetoria de grande porte. Como é que isso foi estruturado na Secretaria de Fazenda? E quais foram as transformações? Se essa inspetoria deixou de existir, qual foi o impacto que essa inspetoria teve? Porque eu me lembro que o secretário Sassi fez esta formulação. Se são poucos contribuintes responsáveis, por exemplo, por 85% da arrecadação, nós podemos concentrar uma fiscalização desses setores e, ao mesmo tempo, sem desprezar a fiscalização naquilo que é muito mais pulverizado. Então, não sei se o Pedro, se o presidente atual, quem poderia nos prestar esse esclarecimento, aproveitando a vinda aqui do Dr. Juarez. Se houve a modernização e o que significou a inspetoria de grande porte, se surtiu algum resultado, que eu também tenho que dizer, que me lembro disso, que na época houve uma reação dos próprios auditores fiscais em relação à inspetoria de grande porte. Como se a inspetoria retirasse, talvez, entre aspas, aquilo que seria a liberdade, a autoridade deferida ao auditor fiscal para fazer a fiscalização. Como é que ficou isso na Secretaria de Fazenda? Quanto à inspetoria de grande porte, como eu disse a Vossa Excelência, eu afastado há 18 anos, não saberia explicar. Mas quanto a outras providências, a reclamação não é satisfatória para nenhuma parte. Não é para o contribuinte, porque centralizaram todas as inspetorias do bairro aqui na rua da Alfândega. Isso é ruim para os fiscais que não estão satisfeitos, para o contribuinte que tem que se deslocar lá da Campo Grande, Bangu, de qualquer setor para vir aqui no centro para resolver o problema. Então, esse é o ponto. Agora, quanto a outros detalhes, talvez a turma da Ativa pudesse... Na equipe, né? A equipe da Ativa pudesse dar uma informação mais precisa. E porque agora foi aprovado um novo recurso para modernização. Quer dizer, como é que... Só aproveitar a presença aqui para a gente dar uma dinâmica, porque depois eu vou tentar enfrentar aqui o doutor Zegur, né, com a ajuda do deputado Osório e do deputado Luiz Paulo, para a Secretaria de Fazenda ser mais ágil naquilo que é a contribuição devida à nossa função aqui na CPI. Presidente. Bom dia a todos, bom dia, deputado Paulo Ramos, bom dia, deputado Luiz Paulo, deputado Osório, não sei se tem mais algum parlamentar. Inicialmente, agradecer aí o convite que o sindicato recebeu para participar dessa comissão. Eu sou novo presidente, iniciei a minha gestão agora no mês de janeiro. Tá? Indicamos, né, formalmente, né, o
colega Ricardo Bram e o colega Luiz César, né, para fazer aqui a representação formal, né, mas hoje, na abertura, né, eu fiz questão de comparecer aqui pessoalmente, né, não sei se vou estar disponível em todas as reuniões, né, a solicitação que foi feita serão, a princípio, esses 2 colegas. Hoje, apesar da gente ter uma reunião de diretoria, eu falei, não, tem que estar lá presente para fazer a apresentação, né. Vamos lá, né, 2 pontos aí que, de todas essas questões que foram colocadas, né, de uma maneira mais direta, eu vou tentar fazer uma explanação, né. A questão da modernização, em primeiro lugar, né. Eu acho que hoje, num momento em que se encontra, o Rio de Janeiro, né, se encontra nessa situação de dificuldades, o espaço para que se faça, né, uma melhoria nas condições de arrecadação é fundamental. Tá? Ou seja, é inconcebível, né, que no momento de crise, em que mesmo se a gente encontrar alguma melhoria em função de determinados fatores, como aumento do preço do petróleo, né, como algumas benesses, né, como a que ficou determinada aí nos últimos dias, um recurso extra do governo federal para o Estado do Rio de Janeiro sem nenhuma contrapartida, o fundamental é que a gente consiga sustentação para sair dessa crise. E essa sustentação não pode ser feita, né, através de medidas pontuais, de medidas, apesar de justas, né, que não garantam a continuidade da recuperação financeira. Tá? A discussão aqui nesse dia, que até o presente momento, mostra o quê? Tem um gap tributário, tá bom? Seja em função de situação de ilicitude, né, de sonegação fiscal, seja em situação de que talvez não possa ser considerada como ilicitude, mas são situações que acarretam, né, a diminuição da receita disponível para o governo, né? A concessão das desonerações fiscais, ela está dentro do modelo que, em tese, está acobertado pela legislação. Então, a gente não poderia tratar, né, essa situação da falta de recolhimento por existir um benefício fiscal como sonegação. É uma redução, né, da carga tributária, de algum modo chancelada pelo governo. Acrescentaria uma outra situação que afeta a nossa arrecadação, que também não consideraria dentro do campo da ilicitude, mas dentro do campo da fraqueza da administração tributária, no sentido de se modernizar, no sentido de acompanhar as mudanças, né? Uma modernização que foi feita na Secretaria há quase 20 anos atrás, ela hoje não justifica nada, né? O mundo, da maneira como se altera, né, exige que os fiscos, não só o fisco do Rio de Janeiro, esteja atento e capaz de atender a todas essas mudanças que ocorrem na economia e que tem reflexo na administração tributária, né? Hoje o ICMS é um imposto que passa a ter cada vez menos importância, na medida em que a materialidade, né, que a gente estava acostumado a ter na nossa cesta de consumo, né, de aquisição de mercadorias, hoje em dia isso está se desvanecendo, né? Hoje em dia, inclusive, receitas de serviço que sempre foram relevantes, como receita de telecomunicações, ela passa a ter menos importância em função das tecnologias novas, né, das redes, né, de conexão que permitem fazer a comunicação entre as pessoas sem que ainda tenha havido uma mudança dentro da legislação de forma a promover essa tributação de maneira regular. Então, dentro do campo, né, que eu não classificaria tecnicamente, né, como sonegação, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, assim como a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda de outras unidades federadas, precisa caminhar muito, precisa modernizar muito e precisa de muito recurso. No fundo, né,
a nossa preocupação é essa, né? O espaço que se dá hoje, né, dentro do orçamento do Rio de Janeiro, principalmente para atividade de administração tributária, é bastante reduzido, né? E o que nos causa mais admiração é que, nesse momento, né, em que várias secretarias, vários poderes têm se manifestado no sentido de garantir recursos em função de existência de fundos, né, de previsões orçamentárias particulares, a Secretaria de Fazenda não esteja conseguindo fazer cumprir um fundo que está previsto na legislação desde 1990, a Lei 1.650 de 90, que criou o Fundo de Administração Fazendária, que, por meio da Lei Complementar 134 de 2009, teve, inclusive, os seus recursos significativamente aumentados. E causa espécie para nós, deputado Luiz Paulo, a preocupação do Estado pegar um empréstimo de 250 milhões, quando, na verdade, se a gente fosse observar rigorosamente, né, as dotações e as previsões para esse fundo de administração fazendária, a gente vai lá e encontra um saldo que é fictício, né? Então, essa questão da modernização, como presidente do sindicato, estou falando aqui de improviso, né? Isso não foi discutido previamente lá com os meus diretores, mas eu creio que seja um ponto importante para trazer para a discussão. A modernização é fundamental para a gente sair dessa crise e, como eu falei no discurso da minha posse, com a presença do doutor Luiz Cláudio, que na oportunidade era subsecretário, a desculpa de que não há recurso, ela não pode ser apresentada como obstáculo. A gente precisa viabilizar, né, a condução de recursos para a Secretaria de Fazenda, para que toda essa dificuldade da administração tributária, né, o dia a dia, né, assim como diversas outras funções de governo, o dia a dia é sempre muito dinâmico, está sempre em mutação, e a capacidade, né, da gente correr atrás dessas novas tecnologias, dessas novas formas, né, pelas quais os contribuintes se adequam à legislação tributária, né, numa mutação constante. A cada dia é um sistema novo, é uma forma de escrituração digital diferenciada, e o que é importante relatar também é que a fiscalização, sem ter esses recursos, acaba tendo muito poucas armas para lidar com os contribuintes, né? Como se fosse uma briga de arco e flecha da fiscalização e das estruturas de gestão da Secretaria de Fazenda contra contribuintes que estão dotados de armas cada vez mais poderosas, não para sonegar o imposto descumprindo a lei, né? Mas para burlar a legislação através de técnicas, através de conhecimentos jurídicos que fazem com que a carga tributária efetiva se afaste da carga efetiva, da carga tributária potencial. Tá bom? O outro aspecto aí para complementar a minha intervenção, a respeito da estrutura que foi utilizada durante algum tempo dentro da Secretaria, a chamada inspetoria de grande porte, né? Difícil a gente avaliar isso em relação ao passado, em relação ao presente, né? E o que eu teria a acrescentar aqui diz respeito a essa particularidade e a mutação cada vez maior que existe dentro do campo da administração tributária, né? Hoje, né, a gente tem dentro do campo dos contribuintes do ICMS algo que inexistia naquele momento, que é a tributação através do regime do Simples Nacional. É uma tributação da Lei Complementar 116, me desculpe aí, muita disposição, uma legislação federal que, na verdade, permite que os estados, os municípios e a União, para os contribuintes que têm um determinado limite de faturamento, recebam tratamento tributário diferenciado.
E esse tratamento tributário diferenciado realmente dá como se fosse, para esses contribuintes, uma forma de tributação completamente distinta. Então, efetivamente, hoje, a gente tem uma parcela menor dos contribuintes que se submete realmente, né, à estrutura de tributação que é o ICMS, mas a grande maioria das empresas, inclusive até em função do porte no setor industrial, tem uma tributação bastante simplificada sobre o faturamento por meio do Simples Nacional. Tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, dentro da estrutura da Secretaria de Fazenda, não sei se uma única repartição, não sei se como funciona a estrutura hoje, uma especialização de grandes contribuintes em função das atividades econômicas, né? Algum tipo de especialização, eu creio que seja necessária. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Presidente, como é seu nome mesmo? Pedro Diniz, presidente do Sinfres. Pedro Diniz. Pedro, olha só, desculpe chamá-lo de Pedro. Não, à vontade. Se não chamar de senhor, né? O senhor tem que ser mais velho que eu. Mas, Pedro, olha só, eu acho que o sindicato, ele precisa, nesse momento de crise, ter uma dimensão mais ampla. E quando falo no sindicato dos auditores fiscais, porque é um dos sindicatos, no meu entendimento, do ponto de vista da máquina estatal, mais importante, que o coração do Estado é a arrecadação. A grande crise do Estado, no meu entendimento, não é a despesa, é a receita. Então, acho que o sindicato não pode ficar preso, única e exclusivamente, a demandas salariais. E sim, também ao funcionamento da administração tributária e da arrecadação. E digo isso porque hoje a secretaria chama-se Fazenda e Planejamento. O Planejamento e Fazenda juntou o Planejamento e Fazenda. E esse planejamento, infelizmente, aqui no Estado, chama-se Planejamento Orçamentário. Então, os senhores são corresponsáveis pelo PPA, pela LDO e pela LOA. Hoje nasce dos senhores. Não é mais do Planejamento e Fazenda, duas secretarias distintas. É a mesma máquina que está junta. E estou dizendo isso por quê? Em dezembro de 16, 28 de dezembro, por sorte eu continuava de plantão na Alerj, junto com outros deputados malucos, como o deputado Paulo Ramos, entre eles, o deputado Osório, e vi esse decreto. Esse decreto visou regulamentar a DRU federal. A DRU é a desvinculação dos recursos da União, é aquela emenda constitucional que retroagiu a 1º de janeiro. E neste decreto, o governo tirou 30% de todos os fundos do Executivo, inclusive do FAF. Eu não vi o sindicato para reclamar. Não vi uma linha de ninguém reclamando. Fui para a Justiça, pela inconstitucionalidade. Para variar, tudo na Justiça demora. Ganhamos agora, mês passado. Então, o decreto foi considerado inconstitucional no mérito, deputado Paulo Ramos. Não foi mais liminar, não, foi mérito, foi no órgão especial. Então, o governo deve ao FAF 30% no mínimo de 16 e 17. Em não satisfeito, no orçamento de 2018, o governo, que feito pela secretaria, incluiu um artigo, novamente, porque ele foi por decreto, agora por lei, para tirar novamente os 30%.
Está valendo, mas eu já entrei com outra ação lá no início do ano. Vou ganhar de novo. Mas como é que os senhores também permitem, sem espernear, fazerem isso? Então, eu acho que também o sindicato tem que ter essa atuação, inclusive via casa, quando chega aqui, LDO e LOA, principalmente. Porque o PPA é mais metas. Mas se não tiver constando os valores no orçamento, já tem os contingencionamentos e os remanejamentos, imagine se não constar. Né? Porque todos nós aqui, o deputado Paulo Ramos está fazendo a CPI com esse objetivo, né? Porque qualquer governador que senta na cadeira, ou qualquer pré-candidato, acha que conserta o Estado, ou reduzindo salários, ou mandando muita gente embora, ou terceirizando, ou privatizando, etc, etc. Pode ter algumas até soluções pontuais que nos sirvam, mas como regra geral, não. Está aí as organizações sociais que não deixam mentir, que é uma calamidade. Quando o foco central tinha que ser a receita. Então, eu acho que o coração hoje da questão é a fazenda. Entendeu? Então, eu acho que esse engajamento sindical seria muito importante. Porque o volta e meia, a gente também recebeu durante uns 2 anos, né, uns trabalhos inicialmente apócrifos. Outros, já a gente começou a detectar quem estava fazendo, etc. De auditores fiscais, mas de uma forma inorgânica, né, quando podia ser algo mais consistente. Então, essa colaboração que eu queria dar. Deixa eu primeiro fazer uma ressalva em homenagem ao sindicato, que quando nós solicitamos a participação para acompanhar, não para acompanhar os trabalhos da CPI, para colaborar com os trabalhos da CPI, o sindicato foi prestimoso. Imediatamente apresentou seus representantes. Então, para fazer essa ressalva, porque eu entendo que o sindicato é para lutar por direitos, mas, como observa bem o deputado Luiz Paulo, o coração está na fazenda, e esse coração está lá com marca-passo, ele está meio... E, na verdade, quando o deputado Luiz Paulo fala, o sindicato como instrumento de luta, mas também de denúncia, de pressão, porque ali é que está o conhecimento, quer dizer, a representação da sociedade em termos de arrecadação está na fazenda. Por isso que os auditores têm que ter independência. Os auditores são concursados. Por isso que... Porque é claro que eu sei. Pensa que a gente sabe como as pressões acontecem, como o sistema funciona no sentido de aprisionar. Eu sei que eu conheço numa área muito mais dramática, de muito mais fácil imposição, inclusive porque a hierarquia e a disciplina militares ainda permitem muitas arbitrariedades. Mas sei também na administração pública como isto funciona, de modo a cercear, a dificultar. Mas, de qualquer maneira, quando diz assim, recebemos trabalhos paralelos, denúncias. É importante, tudo nos ajuda, mas quando a gente pergunta, nós temos que receber também a informação, que eu digo assim, oficial. Quer dizer, como é que o sindicato pode desempenhar um determinado papel, considerando a importância da categoria profissional, que está ali com olhos também da própria sociedade. Só para dizer que eu recebi, porque eu queria elogiar e agradecer o novo procurador do Estado, que estava lá uma solicitação nossa que não era encaminhada, e ele aqui, nós pedimos a relação dos contenciosos em tramitação, em decorrência de inscrição de débitos na dívida ativa, especificando o nome do autor e número do processo, valor do depósito feito em juízo pelo autor da ação judicial.
Isso aqui tem a ver com aquela outra questão, que é a possibilidade do Estado ter acesso a parte desse recurso, que o Estado não vem tendo. Então, ele falou que é uma informação muito grande, e ele mandou em CD, eu vou mandar mídia digital, que eu vou imprimir. Mas ele diz aqui o seguinte: o número da respectiva execução fiscal e o valor atualizado do débito e relatório fornecido pelo Banco do Brasil contendo identificação do contribuinte e os valores depositados em juízo como garantia ao débito recebido. Mas ele diz que outras informações só podem ser fornecidas pelo Banco do Brasil. Então, nós estamos oficiando ao Banco do Brasil para pedir as informações, mas deixar aí a resposta da representação sindical, mas já, de antemão, agradecendo a presença dos membros do sindicato aqui para colaborar com o nosso trabalho. Deputado Paulo Ramos, eu e o deputado Osório, infelizmente, vamos ter que nos retirar por causa de um evento que a gente tem às 11h30 fora da Assembleia. Mas antes de eu me retirar... O que é que vai acontecer aí? O que vai acontecer aí? Não, nós vamos a um evento político. Pensei que fosse alguma coisa... Não, mas eu já posso anunciar aqui que no Twitter está dando toda hora que o ex-ministro Joaquim Barbosa desistiu da candidatura. É o que nunca foi. Desistiu sem ter sido, né? Parece aquela novela da TV Globo. Mas eu, deputado Paulo Ramos, queria que os auditores fiscais também ouvissem, porque muitos deles também são juristas. Eu fiz uma provocação por escrito ao Procurador-Geral do Estado, mas ele estava viajando, etc., não sei se ele já leu, que é a seguinte, sobre a dívida ativa. Nós tivemos agora a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, evidentemente, foi na área criminal, que você pode considerar uma ação decidida quando julgada em segunda instância. Tanto é que você pode prender, que é a coisa mais relevante das pessoas, é a liberdade. Se você pode prender, como é que não pode cobrar a dívida ativa com um julgado em segunda instância, independente de recurso ao STJ ou STF? Já fiz essa provocação, porque já aconteceu um efeito similar na Justiça do Trabalho. Eu quero dizer que eu ando preocupado com as decisões judiciais, especialmente das instâncias superiores, porque estão criando não é só uma insegurança jurídica, estão criando uma confusão jurídica. Confusão que não é pequena. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo, porque sempre se imagina, né, que as instâncias superiores têm a responsabilidade maior de criar a segurança jurídica. E a insegurança está sendo assim, total. O Poder Judiciário vem interferindo em situações que representam o fim da independência dos poderes. Então, não sei se essa interpretação do deputado Luiz Paulo, para uma decisão que abrange exclusivamente a área criminal, ela pode ter uma interpretação expandida para todos os setores da administração, como se... Então, não vou aqui, não é o tema, mas vou oferecer a oportunidade para responder à indagação do deputado Luiz Paulo em relação... Ele fez uma provocação aqui sobre a responsabilidade da representação sindical em relação à questão que ele abordou, da ação judicial sobre o decreto. Como é que a entidade vê isto? Esta observação que ele fez. Ele fez a provocação, diz assim, vocês estão lá, olhos e ouvidos do rei povo, não do rei governo. Como é que
na verdade, a nossa situação é muito mais difícil, né? Porque essa desvinculação dos 30% que constou daquele decreto, ela não teve efeito prático nenhum, na medida em que o FAF, ao contrário dos outros fundos que foram arrolados naquele decreto, não vem tendo, né, os depósitos regulares que deveriam ser feitos de acordo com a Lei 134 de 2009 há muito tempo. Então, na verdade, esse corte de 30 para os outros fundos representava uma situação nova, uma situação de dificuldade. Mas, para nós, na Secretaria de Fazenda, esse corte de 30% era um corte em cima de 100%, que já não estava sendo efetivado. Tá bom? Então, por essa razão, para nós, naquele momento, a relevância de fazer um movimento, né, efetivo, né, com força, contra o decreto, não fazia tanto sentido. Tá bom? Ou seja, essa discussão, para nós, ela tem que preceder esse decreto. Ela tem que se ater ao cumprimento da Lei Complementar 134 de 2009, que diz que uma série de recursos que estão lá previstos no artigo 3º, se não me engano, devem ser colocados numa conta própria, etc., etc., etc. E, portanto, esse seria, né, o doutor Adilson, que está aqui na condição de subsecretário, tem ciência disso também, e tenho certeza que essa situação, né, de descumprimento, né, traz grande parte das dificuldades. Né? Ontem mesmo, só para citar uma situação particular, num dos locais onde funciona a Secretaria de Fazenda, a porta emperrou, né? Ou seja, as más condições de instalação, né, de algumas das dependências onde os auditores e os demais servidores da Secretaria de Fazenda trabalham, né, não conseguem ter, né, condições mínimas de trabalho em função de quê? Em função da falta de recurso. Desse ok? Fundo, porque o fundo era para isso, né, para ter uma reserva permanente. O fundo, depois a gente pode... Porque quando falar na modernização... Pode avançar nessa discussão. Nem modernização. Na verdade, ele, originalmente, né, data de 90, mas, na verdade, ele vem ao encontro, hoje, de uma regra constitucional, a partir da emenda 42, que estabelece que a atividade de administração tributária deva ter recursos prioritários. Então, isso tudo... acho que é um ponto assim, de partida para que a gente possa efetivamente atender melhor essa demanda de aumentar a arrecadação tributária e não tributária. Né? A questão dos royalties também é um ponto relevante que eu acho que a Secretaria de Fazenda pode colaborar bastante também. Existia um ditado antigo, que já está superado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é manda quem não pode e não obedece quem não vai ser responsabilizado. E aí, nada funciona. As normas estão aí. E o descumprimento não é um descumprimento na ponta. O descumprimento é de cima. Aí não tem salvação. O sistema não funciona porque ele é conduzido por quem não se atém também as normas. E aí vira um descontrole generalizado e chegamos ao ponto da cobrança ser feita em cima dos auditores fiscais. Quando, na verdade, quando nós, e aí vou pegar agora o doutor Zegu, quando nós oficiamos a Secretaria de Fazenda, pedindo informações, como foi o caso da Procuradoria-Geral do Estado, agora o novo secretário ultimou providências. Nós não estamos fiscalizando, nós estamos fiscalizando o sistema. A CPI é um instrumento de investigação. Mas, quando os próprios órgãos mobilizados não informam, qual a razão de não informar?
É para proteger o sistema? Por que não informa? Então, fica aqui a indagação, doutor Zegur. Nós mandamos os ofícios e a secretaria não informa. Nós estamos submetendo a apreciação dos membros da CPI a convocação do secretário de Fazenda. Cadê a Adriana? Ela escondeu o papel, eu sofro com isso. O secretário da Fazenda, o presidente da Petrobras, que é uma das grandes contribuintes, o presidente da Firjan e o doutor Aurélio Amaral, da Agência Nacional do Petróleo. Os membros da CPI estão sendo consultados, se aprovam, aprovam, e nós vamos fazer esta convocação. Porque, e tem uma coisa que é preciso transmitir ao secretário. E deixa eu dizer, eu tenho apreço pelo secretário. Aliás, como tenho tido com os outros secretários de Fazenda, sempre uma boa relação, não tenho. Mas a informação é necessária. Então, existe a figura do crime de responsabilidade. Quer dizer, é esse o nosso objetivo? Não ter a informação e, como resultado da CPI, ou não. Seria, assim, um fracasso. Nós estamos alcançando um objetivo que nada tem a ver com o trabalho da CPI. Porque a informação não vem. Agora, a convocação. A convocação é, como é que se diz? A presença é compulsória. Não tem como dizer. Não é? Compromissos anteriormente assumidos, a comunicação é feita com antecedência da lei, para que haja comparecimento. Nós não podemos ficar reiterando o ofício. Não podemos. Dizer assim, mas poderíamos ter acesso a qualquer informação por qualquer site. Não. Na CPI não funciona assim. Nós podemos consultar depois os sites para comparar as informações. Mas a informação tem que ser oficial. Então, o senhor está aqui, né, que é o subsecretário, que sempre, às vezes, né, ouve quem não tem, mas para transmitir. Para transmitir, a CPI está andando, então, e perguntar também. Quer dizer, como é que a Secretaria está enfrentando, quais as medidas que vêm sendo tomadas em relação, vamos pegar, incentivos fiscais. A Secretaria vem acompanhando o cumprimento das contrapartidas. Existe esse trabalho realizado na Secretaria de Fazenda sobre o incentivo e a contrapartida prevista na lei? Cada uma das beneficiadas pelo incentivo. Qual é a avaliação da Secretaria sobre a sonegação? Esses percentuais que são citados, qual tem sido, né, a preocupação na cúpula da Secretaria em relação à sonegação? Já a gente viu aí, o Fulê faz um gato na medição. Como é que... E essa comparação dos 5 anos, quanto recolhia, quanto passou a recolher, como é que a Secretaria está nessas questões? Já pedindo desculpa, porque eu venho aqui para ser... Bom dia, deputado Paulo Ramos, presidente. Estou representando aqui o secretário de Fazenda, doutor Luiz Cláudio, e sobre esses 3 pontos que o senhor colocou agora, começando pela resposta ao ofício, que foi de 21 de março, eu já tomei aqui um e-mail da sua secretária Adriana, que eu vou enviar isso por e-mail, que fica de forma definitiva, mais rápida. Hoje à tarde isso vai estar chegando para o senhor, tá bom? Com certeza foi só uma questão de burocracia lá, de algum descaminho. A sua pergunta sobre a avaliação dos incentivos, recentemente a gente criou, o governo do Estado instituiu um sistema estadual, o SISGIFT, eu não me lembro o número do decreto, tem aí, Caetano?
vou procurar aqui, um decreto que constitui o sistema estadual e compete a esse sistema que é composto também pela Secretaria de Fazenda, mas também pela Casa Civil e Desenvolvimento, decreto 45976 de 2017. O sistema está sendo agora, o regimento interno dele está sendo construído e vai caber a esse sistema estadual fazer a avaliação dos incentivos, como o senhor havia perguntado. E, por fim, sobre a sonegação, deputado. A secretaria, inclusive eu conversei com o secretário ontem, antes de vir para cá, ele achou que estaria presente, surgiu um imprevisto, mas a gente tem realmente projetos de modernização, de atualização das nossas leis estaduais, e sempre ressalvando que a atualização aí não é intenção de aumento de alíquota, mas de equiparação que tem de mais moderno em legislação de ICMS dos outros estados, dos estados que estão tendo sucesso em minimizar a sonegação, que é uma história antiga. O nosso estado realmente é líder também nesse quesito, mas a modernização esse projeto de modernização que entendemos vai eliminar em grande parte a sonegação, inclui melhorias nas malhas de falta de recolhimento. A gente está investindo muito em tecnologia de informação, então a ideia é investir cada vez mais em tecnologia em TI e encontrar essas falhas de arrecadação. A modernização da barreira, que nós somos um estado consumidor extremamente, e a barreira Rio-São Paulo está desmantelada, então a modernização vai atingir isso também. Vamos tocar o projeto de cidadania, que é uma lei daqui da Alerj, que não tinha recurso para ser implementada, então também está entre os itens que devem garantir a gente diminuir bastante esse item da sonegação. Com certeza o secretário faria uma exposição mais detalhada, mas acho que, em linhas gerais, é isso. Está aprovada a convocação dele. Então, só fazer uma observação, porque muitas vezes, não sendo especialista na matéria, eu me lembro há muitos anos atrás, aliás, lhe passei aquele embrião de projeto, porque tivemos um debate aqui sobre uma concessionária, acho que foi a Light. E olha que tem muitos anos aquela CPI. Foi a CPI que acabou tendo como resultado exclusivo, praticamente, a punição de alguns auditores fiscais. A CPI não alcançou aquilo que é sempre, e é duro reconhecer isso, e lamentar isto, que a CPI, no momento, foi uma CPI de um impacto na mídia, mas o resultado final foi a punição só de alguns auditores fiscais. É isso que se quer com uma CPI? Ou produzir resultados que possam aperfeiçoar o sistema? Não é que a punição, não estou tratando disso. Porque, às vezes, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é falado, que qualquer coisa que se fala está contra a Lava Jato. É um horror isso. O objetivo é o quê? É só punir ou corrigir também? Para frente. Essa CPI aqui. Essa CPI. Tá bem, se encontrar. Não pode também virar as costas. Mas, na verdade, a contribuição maior é corrigir os ralos no sentido de contribuir para o futuro. Vai responsabilizar quem for pilhado, que isso está bem, vai. Mas esse talvez não seja o objetivo maior.
O objetivo maior é corrigir. Pode ser eventualmente, pode, mas é corrigir. E aí, naquele ano, eu peguei uma conta de luz com o código de barra. E a concessionária, não sei se era Ampla ou Light, reclamando que ela era obrigada a antecipar o recolhimento do imposto, para depois, em função daí, ter a compensação num encontro, que eu não conheço, como isso é feito. Aí me veio a seguinte ideia, até depois veio ser, olha quantos anos tem, veio ser secretário de Fazenda o doutor Fernando Vitor. Para quem é da Secretaria de Fazenda, é mais fácil lembrar o ano. Não sei se ele sucedeu ao Sassi, não sei. Fernando Vitor, secretário de Fazenda. Até nem ficou muito tempo. Aí eu conversei com ele sobre isso. Se o pagamento é feito, qual foi a minha ideia? Porque como eu não sou técnico, não conheço. Eu falei, será que seria bom para que a verdade tributária se aproximasse o mais possível daquilo que é pago pelo contribuinte? Porque o contribuinte é quem paga a conta. A gente fala grande contribuinte, mas é quem tem o dever de recolher o imposto que foi pago. Ele não é contribuinte, ele é o arrecadador, porque o imposto é pago pelo consumidor, no caso do ICMS. Aí eu falei, será que seria... é possível no código... A pergunta que eu fiz na época foi a seguinte, é possível no código de barra ter uma separação de para onde vai o dinheiro? Me falaram, é possível. É assim, o cidadão paga a conta e já ali a parcela que é de imposto vai para a conta do Estado e a parcela que é da concessionária vai para a concessionária. Aí eu pensei, aí sugeri, fiz inclusive, chamei aqui um projeto de lei que está aí há 200 anos, mas a ideia é para discutir, que eu vou agora aproveitar e discutir nessa CPI, que pode ser que eu não tenha nenhuma razão, que seja um absurdo, pronto, que eu acho até que pode ser mesmo, mas busquei informações e falei, é possível. Então, assim, a Secretaria de Fazenda, o Estado, teria uma conta específica para a Light, uma conta específica para a FEDAI, uma conta específica da SEG, de cada uma. No momento que o cidadão pagasse a conta, a parte do imposto já cairia diretamente na conta do Estado. Eu não sei se isso é possível. Mas, olha aí, eu quando, agora, né, vou chamar Pedro, quando Pedro falou na questão da tecnologia disponível, porque as empresas avançam mais do que, como vem da área da segurança, é a reclamação. A bandidagem está mais armada do que... É mais ou menos em cada área, é mais ou menos a mesma coisa. É uma boa, mesma coisa. E é uma boa comparação. Vai dizer, eu estou dizendo que como é que se diz? Guardadas as devidas peculiaridades da atividade, não é isso? Mas eu me lembro que uma vez conversando, sem buscar, que assim, quando a gente não é da área, a gente tem as referências. A gente acredita, tem referências. Para cada tema, a gente tem referências. Quer dizer, estava conversando com o pessoal da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, CAERJ. Queremos que você vá lá para a gente fazer uma exposição sobre isso, para mostrar. Eu falei, meu irmão, eu falei, Nilo, quantos anos nós estamos convivendo aqui com vocês? Eu já acredito. Vocês têm que me trazer, vocês não têm que me convencer de nada. Eu já estou convencido. Porque a gente tem que ser instrumento. Então, os auditores fiscais têm uma sugestão nisso. E nosso papel aqui, pela confiança, é apresentar. Não tem que me convencer
detalhadamente, eu não vou me transformar, nem devo, nem tenho, num especialista em tributação para poder tomar uma iniciativa aqui. Não. A representação é exatamente para isso. Nós somos um instrumento. Então, vai se estabelecendo uma relação de confiança para a apresentação. Eu me envolvi num debate sobre saneamento básico e falei uma vez, acho que foi para o prefeito Eduardo Baixo, por que não coloca um tubo de cada lado do rio e liga tudo ali de esgoto? Que a gente passa nesses rios aí, riachos, as habitações no entorno, aquele monte de cano, bota logo um tubo de cada lado e, sabe o que ele falou? Israel fez isso. Então, o doutor Juarez diz assim, nos Estados Unidos assim. Eu que não sou. Foi o cinturão, claro. Porque é muito mais. Porque ligam na águas pluviais, ligam, porque o cidadão também não tem. Então, quando eu peguei o código de barra, até depois me entreguei. Será que isso é razoável? Vou até pedir. Agora eu vou pedir a representação dos auditores. Será que isso seria uma forma de aperfeiçoamento? Ainda fiz um estudo como as loterias esportivas, que também recebem pagamento de contas, poderiam ser inseridas nisso. Eu, na época, fiz algum... Mas sem... E confesso isso. Claro, sem conhecimento profundo, senão eu estaria estudando para fazer concurso, para ser auditor fiscal, ou teria feito há mais tempo. Mas, na verdade, há essa aflição, que é a aflição de todo mundo, pô, no sentido de termos a verdade tributária. Para quê? Está aí. São os serviços públicos. Quando o deputado Luiz Paulo fala, eu fico até feliz, na questão das terceirizações, a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada. A Secretaria de Fazenda vive isso. Que às vezes tem serviços que vão sendo terceirizados. Em todas as áreas, essa visão de Estado mínimo começou a prevalecer e agora deu um nó em quase tudo. Pô. As OS, vamos dizer, na saúde, transfere a gestão inteira de um hospital. E o Estado só entra com dinheiro. Está dando tudo errado, pô. Porque quem tem responsabilidade pública é o servidor público. Pô. Não pode transferir. Por isso que o servidor público tem que ser concursado. Tem os critérios que foram sendo perdidos. De qualquer maneira, falei demais. Doutor Zagor, por favor, mais alguma manifestação no meu projetinho? Não, só dizer para o senhor que esse projeto de lei, a gente já está analisando lá na SUT. Tem algumas recomendações para aperfeiçoamento dele. Não, é isso que eu queria. Mas é isso. É aquele negócio de não ser profissional da área. E nem querer ter a autoria. Na verdade, a minha esperança, quando eu entreguei, é que, ao contrário, o próprio governo encaminhar para, como é que se diz? Aquilo foi uma contribuição. Mas se você já está fazendo um estudo com aperfeiçoamento, já fico mais feliz ainda. Né? Doutor Juarez, por favor, mais alguma consideração? Agradecendo, então, a sua presença, os demais companheiros da Fazenda aqui, agradecendo muito, e dizendo, olha, não hoje com o doutor Juarez, mas quando nós tivermos aqui outros depoentes, a gente precisa dar contribuição em relação a perguntas, trazer perguntas para nos ajudar porque é o que eu digo, nós vamos ficando especialistas em generalidades, que tratamos de tudo aqui. Quanto mais participa, mais fica generalista. Claro que também vai adquirindo algum conhecimento, mas o conhecimento profundo quem tem é o servidor da área, pô.
Então, nos ajudar com as perguntas. E quando convidei o sindicato, não para ter aqui assistentes, não, é colaboradores mesmo, para dizer, o objetivo dessa CPI é contribuir para o aperfeiçoamento. E se eventualmente alcançar sonegadores, também buscar a responsabilização. Que a sonegação se dá de forma mais diversa e que é preciso. Então, nas perguntas é que a gente vai caminhando para tapar os ramos. Mais alguma intervenção? Muito obrigado, deputado. Mais uma vez, agradecer o convite para participar dessa reunião e colocar a associação à disposição de Vossa Excelência. Se precisar de alguma coisa, nós estaremos lá dispostos a atendê-lo. Cadê a Adriana no papel de novo? Sumiu. Ela some, é uma dificuldade. Então, já está aprovada a convocação, já se consulta aos membros da CPI, já está aprovada a convocação do Dr. Pedro Parente, presidente da Petrobras, Dr. Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, Aurélio Amaral, diretor da Agência Nacional do Petróleo, e o secretário de Estado da Fazenda, Dr. Luiz Cláudio Lourenço Gomes. Aliás, fazer um registro aqui lamentando que o presidente da Petrobras, na outra CPI, que investiga o desmonte da Petrobras e os reflexos na economia do Rio de Janeiro. O que houve aqui no Comperj, isso não foi uma coisa pequena. O prejuízo é muito grande para a economia do Estado do Rio de Janeiro, além da perda dos postos de trabalho. Itaboraí, por exemplo, absorveu um contingente muito grande, inclusive brasileiros vindos de outras partes do país, de repente, paralisa tudo. Então, lamentavelmente, naquela CPI, o doutor Pedro Parente conseguiu uma liminar para que ele não viesse aqui prestar depoimento, nem encaminhasse os documentos solicitados. Está com uma liminar protegido. A CPI tem um tempo de duração, o julgamento não acontece, a liminar fica prevalecendo. É uma forma de intervenção do judiciário no legislativo? É. Porque o Poder Legislativo tem competência para fazer a CPI. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que CPI estadual, desde que o Estado seja impactado, tem também competência para investigar órgãos federais. Mas consegue uma liminar? Não vem. Nesse caso específico, não sei, estou falando da outra CPI. Né? Que todos devem estar acompanhando, o chamado desmonte da Petrobras. E compareceu aqui na sexta-feira um profissional da economia, também auditor, que trabalhou na Petrobras, e ele desmonta com números que a Petrobras está inviabilizada quando tem 25 bilhões em caixa. E vem tendo anualmente uma reserva em caixa, jogando por terra que a empresa precisa vender os seus ativos para pagar as dívidas. Ele mostra. Tanto que ele trouxe aqui dados apresentados na mídia mais global pela Miriam Leitão e o Carlos Alberto Sadenberg, que ele mostra os números conflitantes. Aprovamos a convocação dos dois, para que eles demonstrem aqui. Porque se eles estão transmitindo para a sociedade dados falsos, como é que pode ser responsabilizado por isso? Se isto for verdade. Como é que se utiliza de um meio de comunicação para o qual trabalho? Para comprometer a imagem de uma empresa com dados falsos. Que o doutor Cláudio Oliveira trouxe os balanços da Petrobras. Ele não inventou os números. Ele trouxe os números com o balanço correspondente nos anos que ele investigou. Ah, está endividada, precisa vender ativos. E vendendo para quem? Pô? As multinacionais que vão explorar esses recursos
Em homenagem aos interesses do nosso povão aí? Não. Mas com dados mentirosos. Então vamos ver se agora, na da sonegação, o doutor Pedro Parente também vai buscar uma liminar para não vir aqui prestar depoimento. Então, de qualquer maneira, agradecer muito a presença de todos e registrar o agradecimento à representação dos auditores fiscais pela participação aqui. Agradecer ao doutor Juarez. Doutor Zegur, deixa eu chamar a atenção assim com alguma veemência, não é só para transmitir, que seja o nosso porta-voz, também lhe transmitindo um abraço ao secretário, para ele também não ficar magoado, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Isso. Mas vamos lá, agradecendo a presença de todos, está encerrada a nossa